Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a esta edição do programa Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para o recenseamento geral da população e habitação, Censo 2021. Por isso, nós queremos que você participe deste programa, tire as suas dúvidas e connosco temos aqui a técnica Maria de Lourdes Lopes, que é coordenadora técnica do Censo 2021, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos a sua presença neste programa, por ter vindo da cidade da Praia, simplesmente para participar deste programa e para esclarecer as pessoas em Cabo Verde de uma forma geral. Nós aqui agradecemos pela oportunidade de participar neste programa e esclarecer a população sobre a importância e os objetivos do Censo 2021. E o Censo 2021 está a decorrer desde o dia 16 e vai até o dia 30 deste mês. Todos os cabo-verdianos devem participar e você pode participar neste programa, já sabe, é só ligar para o número 594-9714. 594-9714. Pode, na nossa página no Facebook, deixar os seus comentários também, questões, caso tenha dúvidas. Aproveite e tira todas as suas dúvidas que possa ter. E nós saímos à rua, fomos ouvir alguns cidadãos sobre o Censo 2021 e ouvimos o que é que os cabo-verdianos sabem deste recenseamento geral da população e habitação. Você sabe para quem está a servir esse recenseamento, Licen? Eu sei que, antes de mais, bom dia, eu sei que isso está a decorrer, inclusive já estiveram ali na minha casa. O recenseamento consiste, digamos, permite ao Estado saber informações a nível da população, o modo de vida, as condições que a população se encontra, para poder, de uma certa forma, definir as políticas habitacionais e sociais para, de melhor forma, ajudar a população. Coisa importante porque o governo poder controlar qual é o número de população, então já que as pessoas deviam aderir, mas tem que ser uma coisa muito especial. Para todo o país, boa, tem que controlar qual é que é o número de população que tem. Isto tem que fazer mais ou menos, não sei lá, se 6 em 6 anos, se 10 em 10 anos, que se poder fazer controle sobre isso, para saber qual é que é a número de população que não tem na Cabo Verde. Porque é sempre importante para saber o que é que se pode fazer. Mas assim que esse problema que não está, essa epidemia que não está, é um bocado complicado. Então o povo tem que o governo tem que saber para saber qual é que é o número da vacinação para se poder controlar todo o povo na Cabo Verde. Em contagem geral da população, então estou achando que pessoas devem contribuir porque ele é essencial para o nosso país e para saber maneira tanto pessoas que tem no nosso país, tanto juventude, tanto criança, tanto pessoas de terceira idade, que as coisas lá, pessoas têm que aderir a esse recenseamento porque ele é importante. Plena consciência que está a decorrer esse recenseamento. Estou achando que esse recenseamento podia ajudar famílias em termos geral de Cabo Verde, porque sabe a situação, a maneira que a família está a viver ali na Cabo Verde, que ele tem a família e que está necessitar de, por exemplo, saneamento dentro de casa, que este tipo de coisa lá. E estou achando que ele é bom trabalho que está a fazer grinha assim. Estou achando que ele é importante que, uma vez que nós ali na Cabo Verde, nós, de uma forma geral, não temos as mesmas condições financeiras, então estou achando que ele é importante para o governo poder saber a maneira que ele tem agir em determinadas zonas, determinadas ilhas, para saber exatamente qual é o ponto que ele pode melhorar, o que pode manter, que as coisas assim. Sim, já estou a gente na rua de fazer recenseamento. Estou a que ele é importante para a nossa sociedade, para não poder ter noção da maneira que cabo-verdianos estão a viver, na situação que estão a viver, e tanto pessoas têm numa casa, é isso. E por isso você acha que pessoas devem responder as informações corretas e não mentir durante a inquisição? Sim, estou a achar que é uma coisa para melhorar Cabo Verde, estou a achar que pessoas que têm uma razão para mentir para o governo em que situação estão a viver, às vezes podem viver numa situação não muito boa, mas isso não quer dizer que eu tenho bem mentir a situação só para aparecer numa estatística que eu numa situação boa, sabendo que eu estou ajudando o governo e estou ajudando a pessoa. Pessoas devem colaborar porque ele é um recenseamento normal, é modo pessoas tipo pensar que ele é uma exploração de pessoas, mas não é exploração, ele é um simples recenseamento onde é que pessoas devem colaborar. Então já que as pessoas
deve colaborar mesmo com essa pandemia. Nada que não saber, tem gente que ainda não esclarecido, tem gente que estava a querer responder as perguntas, mas não que não tive assim a aderir a esse recenseamento, porque te dá governo uma real noção do que está passando dentro de casas de cabo-verdianos. Então, já que não devias dar assim, mesmo sabendo nas condições, às vezes, isto pode as pessoas fazerem as perguntas, porque eles podem ter vergonha de responder, mas então já que não devia colaborar assim e ajudar-nos governo a fazer esse trabalho. Não, visto que estou no telejornal, estou nas redes sociais, que está devidamente equipado, está usar álcool gel, máscara, em alguns casos está usar viseira, acho que ela é que motivo para mim, se vão à minha casa, para que receber, e estou já que pessoas que devem receber mal, visto que está bem equipado, e ele é uma coisa para ajudar a Cabo Verde. Então já que sim, que a informação não quer demais, é uma forma de levar problemas ao governo, de modo a estabelecer soluções mais adequadas para a situação. Não. Acho que não podemos conviver com o medo. Está certo, uma doença estranha, mas temos de habituarmos e temos, sobretudo, de acautelar as medidas, né? É importante para assim a gente poder saber a verdadeira população de Cabo Verde. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre recenseamento geral da população e habitação. Nós conversa aqui de Benceira na nossa língua nacional. Muito cumprimentar mais uma vez Maria de Lourdes Lopes, coordenadora técnica de censo, que está ali nós. Então, gostaria de explicar-nos sobre esse recenseamento geral de população, ele o que e maneira que ele é feito, que é para pessoas que te acompanham nós podem entender mais direto. Ok. Primeiro, antes de explicar sobre o recenseamento de 2021, queria explicar o que é recenseamento de maneira geral. Recenseamento é a maior operação estatística que qualquer país do mundo pode realizar e tem o objetivo de recolher dados a nível nacional, exaustivo e a nível de menor divisão administrativa do país. Recenseamento geral de população e habitação é recomendado e Nações Unidas recomenda a países a realizar de 10 em 10 anos e tem três características fundamentais que devem ser seguido, que é a universalidade, quer dizer que ele é feito a nível de todo o país, enumeração individual, quer dizer que cada unidade estatística deve ser recenseada de forma separada, e simultaneidade, quer dizer que toda a informação que está a ser recolhida e deve ser referenciado ao mesmo período de tempo que no conceito estatístico não chama de momento censitário, certo? Agora voltando para o caso Cabo Verde. Cabo Verde tem uma longa tradição de realizar recensamentos de população, mas foi a partir de 1960 que Cabo Verde começa a realizar recensamentos de 10 em 10 anos, seguindo recomendações das Nações Unidas. A partir de 1980, além do recenseamento de população, começa a ser introduzido variáveis sobre habitação e, portanto, já não fazia 4 recenseamentos. Ano passado, que era 2020, não devia fazer também, mas não foi interrompido para a pandemia de Covid-19. Nós também realizamos esse ano. E coisa que nós sabemos fazer, efetivamente. Nós também georreferencia, conta e caracteriza tudo edifícios existentes em Cabo Verde. Nós também conta e caracteriza tudo alojamentos habitados ou que está disponível para habitação a nível de Cabo Verde. E nós também conta e caracteriza todos os agregados familiares e tudo população residente ou não em Cabo Verde. A hora que a gente fala população residente, convém falar um bocadinho o nosso conceito de residência, conceito estatístico. Para nós, uma pessoa é considerada residente em Cabo Verde se está vive ali há 6 meses ou mais. Ou então, está ali há menos de 6 meses, mas ele tem intenção de continuar para além de 6 meses ou mais. Tudo alguém que reside na Cabo Verde há menos de 6 meses e que tem intenção de continuar ali e para mais de 6 meses, no nosso conceito estatístico ele é considerado de visita.
Recenseamento abrange toda a população residente, quer seja está presente no momento censitário ou não, toda a população que se encontra na Cabo Verde de visita, toda a população sem abrigo, forças armadas, presos na cadeias, pessoas residentes em alojamentos coletivos, que é hotéis, pensões, residenciais, hospitais, entre outros. Aquela operação estatística ali, ele é muito importante para a MODI. Para a MODI, está permitindo responder 4 perguntas fundamentais. Ou seja, a nós é quanto total de alguém que reside na Cabo Verde. A nós é MODI, como somos, em português a nós é MODI. Nós distribuição para sexo e para grupos etários, quanto homem, quanto mulher, idade e outras características que também dentro do nosso questionário. Na PUND que não está vive, quer dizer, nós distribuição espacial. Quanto alguém que vive na São Vicente, na praia, na Santa Catarina, conforme não quer fazer distribuição de população. E MODI que não vive. Então, nós sabemos analisar características de habitação e condições de vida da população. Tem alguma novidade nesse senso ali? Ou é mesmo como foi a de 2010? Tem alguma novidade em termos de questionários, em termos de metodologia. Foi introduzido algumas perguntas, porque, primeiro, antes de falar de novidades, se o senhor Dair está permitindo, eu queria falar no nosso questionário e foi devidamente discutido com a sociedade civil, com todos os utilizadores de uma maneira geral, a nível de todos os conselhos. Desde 2017, 2018 e 2019, no Tensário realiza reuniões com utilizadores para recolher subsídios sobre necessidades de utilizadores a nível nacional. E nosso questionário também tem informações que é indicado para as Nações Unidas, que todo país do mundo que está fazendo censo, entre aspas, deve contemplar, para poder ter uma comparabilidade a nível internacional. E nosso questionário também foi discutido com ONGs, sobretudo ONGs que trabalham com pessoas incapacitadas. Eles trabalham conosco a nível de questões, eles trabalham conosco a nível de modalidades de resposta e tem perguntas que é de organismos internacionais, é de sociedade civil, mas que é específico àquelas ONGs para poder conseguir fazer um trabalho mais de qualidade junto dessas populações. Então, na base deles recolherem, não fazem inovações, não introduzem questões que até existiram em 2010. Questão de fundo, para ser um bocadinho mais rápido, tem a ver com, na 2010 a abordagem era deficiência, nesse censo a abordagem é incapacidade, porque é uma recomendação das Nações Unidas através do grupo Washington, que é um grupo que trabalha especificamente na abordagem de incapacidade. Não introduz questões sobre ensino profissional, que na 2010 que tinha. A nível de não introduz questões sobre nome de mais igrejas, porque nome de mais igrejas. Na parte de imigração, não introduz questões sobre o motivo de imigração, ano de chegada em Cabo Verde e a nível de nacionalidade, para pessoas que têm dupla nacionalidade, não pergunta qual que é a primeira nacionalidade, que é tudo questões e solicitadas para a Direção Nacional de Imigração na época, e Alto Comissariado para a Imigração. A nível de, não introduz questões sobre TIC, que na 2010 que tinha. A nível de questionário coletivo, não introduz questões sobre nacionalidade de pessoas que têm conta de visita em Cabo Verde. A nível dos questionários de sem-abrigo também. E tudo as perguntas devem ser feitas para toda gente, a mesma coisa? Não. Tudo pergunta que está a ser feita para toda gente a mesma coisa. A pergunta varia de acordo com a idade de pessoas. Tem perguntas, por exemplo, educação, é só pessoas de 3 anos ou mais que estão respondendo. Incapacidade, é só pessoas de 5 anos ou mais que estão respondendo. E questões sobre atividade econômica, é só pessoas de 10 anos ou mais que estão respondendo. Portanto, questionário da bata salta de acordo com a idade da pessoa. Não perceber, pronto, minha família já teve a oportunidade de participar do recenseamento geral da população, perceber que tem uma pergunta de perguntar qual é que é a religião. Religião não tem, é cristão. Na Cabo Verde, eu botei cristão, muçulmano, nunca sabia se tem judeu, nunca sabia, pelo menos estatisticamente nunca sabia se tem. Mas depois quis opções de respostas, afinal a pergunta deveria ser qual é a igreja que a pessoa de frequentar? Não, nós no nosso questionário perguntei religião / espiritualidade.
que nos pergunta de questionário. Mas o técnico te pergunta qual é que a religião que a pessoa é? Ok, que ali se calhar foi um falha de técnico que vai fazer pergunta, porque no nosso questionário e no nosso manual é religião barra espiritualidade. Não tive a oportunidade de ler tudo perguntas que é feito, que era para poder preparar, me perceber isso, mas às vezes a oralidade é importante que para pessoas também poder entender. Com certeza. Nós técnicos, aliás, nós agentes que estão no terreno para fazer entrevista, isso foi devidamente preparado, tecnicamente, bem preparado, mas não sabe, na hora que eles vêm no terreno, às vezes pode ter um ou outro que, se os supervisores ou controladores eles podem fazer pergunta um bocadinho diferente de maneira que eles mandaram. Mas a pergunta é sobre religião e espiritualidade. E então, não bater a cidade da praia, não acompanhou uma reportagem que nossos colegas fazer, para mostrar a maneira que o recenseamento geral da população e habitação tenta decorrer. Este censo tem por objetivo melhorar o conhecimento das características da população e da habitação, contabilizar os habitantes do território nacional, identificar as suas características e revelar como vivem os cabo-verdianos, produzindo informações estatísticas fundamentais para o desenvolvimento do país. Também caracteriza todo o nosso parque habitacional e toda a nossa população, quer seja que está no nosso país. Assim, está permitindo bem conhecer melhor nosso país, sabendo quanto que nós é, como que nós vive, onde que nós vive e como que nós é. Os 1.625 agentes recenseadores estão distribuídos em todo o país e para a recolha de dados têm como auxílio um tablet que lhes permite lançar os dados numa plataforma digital, acelerando o processo de identificação. Nos censos passados foi feito em papel, mas agora não está fazendo na tablet, é um instrumento que está ajudando a recolher informação de uma forma mais exaustiva e ao mesmo tempo não tem enviar dados para o servidor de INE. Não está conseguindo acompanhar também, a mim como supervisor, não está conseguindo acompanhar em tempo real, coisa que está passando na tudo aquele distrito de supervisão. Mas também tudo que as outras pessoas na INE, do gabinete de censo, está conseguindo também acompanhar o trabalho, mas que está bem, o nível de trabalho está a ser satisfatório ou não. E sabe se não se consegue atingir nosso objetivo nesses 15 dias de recolha de dados. Os recenseadores estão a ter algumas dificuldades porque muitas pessoas recusam a dar informação. A maior dificuldade ainda é que alguém está querendo dados para outros está falando é para o governo, é para aquele, que está querendo muito dados. E também ali para Alto da Glória tem caso bom deles que o ministro acaba por dado mas é problema de segurança e algumas pessoas que querem querer dados. O Instituto Nacional de Estatística lembra que toda a informação prestada pela população é confidencial e servirá exclusivamente para fins estatísticos. Daí pedem a colaboração e compreensão da população. As pessoas têm estado a confundir coisas. Nós estatísticos, nunca sabemos fazer outro tipo de trabalho, não sabemos fazer um trabalho estatístico, não sabemos como é o nosso país, mas o que é. Então, portanto, não está pedir colaboração de toda a população para nos colaborar, para nos ajudar. É uma forma de nos conhecer nosso país. Tem que ser daquela maneira ali. Pronto, não está pedindo colaboração de todas as pessoas para o recenseamento geral está fazendo de 10 em 10 anos. Se não traz um pouco de tempo, em 10 anos, não se ajuda nosso país para saber a maneira que não está desenvolve. Não de que os pontos importantes que não tem que estar pega, está ajudando próprio conhecer melhor nossa população e nossa habitação, que não está vivendo no nosso país. Depois da recolha de dados por recenseadores, o controlador ou supervisor faz uma visita nos edifícios para confirmar se os dados foram recolhidos com qualidade. O 5º Recenseamento Geral da População e Habitação 2021 teve o início no dia 16 de junho e prolonga-se até o final deste mês. Sociedade Aberta, hoje está a falar sobre recenseamento geral de população e habitação. Esse programa, para além de ser transmitido na TCV, ele é transmitido na TCV Internacional e na portal de Facebook, ou melhor, na Facebook da RTC. Pode ir lá acompanhar e também já comentar. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714. Participar e terá tudo dúvida que tiver sobre o recenseamento geral de população e habitação. Limanos não tem coordenadora técnica da Censo 2021, que é Maria de Lourdes Lopes, quem não te agradecer mais uma vez para estar de Limanos. Não percebemos que todos os técnicos nessa reportagem
te identificou, este tem uma camisa que está vestido igual, é um gola cor de rosinha, também tudo este em crachá, e assina tudo ponto de Cabo Verde, tudo recenseadores, é assim que este identificou? É assim que está identificado na todo o Conselho de Cabo Verde. E nossa indumentária que foi feita especificamente para o censo de 2021. Tanto tudo alguém tem que vestir aquele polo, que é em 2 cores, cima da Soradeira Cabo de Flá, e tem que estar identificado com o crachá, porque para a casa de pessoas, para pessoas poderem responder, e tem que estar devidamente identificado, para pessoas poderem saber, mas realmente está fazer parte desse trabalho ali. E não temos boné, porque é participou na reportagem, e também mochila, que tem também caracterização de censo. Tendo em conta que nós vivemos nessa pandemia, é tomado algumas medidas? Com certeza. Para a realização do censo 2021, e toma tudo medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19. No trabalho em estreita colaboração com o Ministério de Saúde, que tem sido um parceiro incondicional nas atividades ali. Esse participa na formação de formadores lá na praia, dando algumas sugestões de comportamento em termos de Covid-19. Se não olha na reportagem, tudo que nós recenseadores estão a usar máscara. Isso foi dito na formação que não tem que manter distanciamento. Distanciamento no começo já está praticando na formação, que ele é obrigado a aumentar o número de salas de formação em relação à planificação anterior, porque distanciamento social, uso de máscara, e tem um plano de contingência de Covid-19 em relação ao censo. E este anda que seja álcool gel mais também para depois desinfetar a mão? Todos os agentes de terreno recebem um kit Covid, que é constituído por máscara, álcool gel, álcool, borrifador, lixível, instrumentos e coisas pesas desinfeta a mão, para que sejam tomadas todas as medidas de segurança. Segurança para nós agentes e segurança para agregados familiares, que também sabem responder. Não perceber um técnico, daqui de agenda na terreno, a dizer que pronto, precisa sofrer alguns casos de caso body, tem pessoas que tu és que tablet, corre para trás que é mais aquele tablet. Sim, é verdade. Não se está vivendo a situação ainda na praia, ok? Infelizmente, em algumas localidades de praia, que é um bocadinho mais difícil, e isso tem acontecido. Mas, a nível de INE, no tem estado trabalha em estreita colaboração com a Polícia Nacional, que também tem sido nosso parceiro incansável nesse aspecto ali. INE reforça pedido a nível mais elevado, no sentido de haver mais policiamento em zonas mais complicadas, e que a Polícia Nacional possa dar um bocadinho mais de assistência aos agentes no terreno. A nível de INE também, nós tomamos algumas medidas. Tudo técnico que está a fazer parte do gabinete está no terreno, para acompanhar e nos agentes nas zonas mais difíceis durante a realização de algumas entrevistas. Nós tenta e resolve na medida de nossa possibilidade problema de insegurança. E está na praia, mas eu não acredito nesse outro conselho, embora ainda nunca foi reportado para supervisores. Ainda São Vicente já não tive relato, concretamente na zona de Ribeira de Julião, onde é que recenseadores foi corrido de arma branca, cara para poder tomar tablet. Aquele tablet, pronto, explica-nos porque que isto usa tablet, porque ele é esse instrumento de trabalho que é para pessoas que correm, que é para roubar um tablet, né? Certo. Relato de recenseador. Pode ser que é verdadeiro, mas nós ainda nunca teve uma informação a nível de nós supervisores. Se não falei, em cada conselho não tem um supervisor de INE que é responsável para tudo o que acontece em relação ao censo naquele conselho. Mas não acredita que realmente a gente foi atacado. Hoje, depois dessa reunião ali, não tem reunião com a supervisora de São Vicente. E caso aquele problema ali também aconteça na São Vicente, INE tem que tomar a mesma medida de segurança na São Vicente, não só na São Vicente, mas em todos os conselhos do país. E caso aconteça sexta-feira na cidade da Praia, na zona de Eugênio Lima, que medidas é que foi tomada? É que as mesmas medidas que já falei, portanto, reforço de policiamento a nível daqueles bairros mais delicados, São Francisco, e já não pede intervenção a nível mais superior para a polícia fazer um policiamento mais de proximidade junto de nós agentes. E nós também não temos a equipa de INE
acompanha agentes no terreno mais de perto naquelas zonas mais complicadas, com o objetivo de não terminar recenseamento mais rápido e que não saia daquela zona. Também, a nível técnico, no decide, mas não sabe apanhar algumas zonas de praia, porque cada agente de terreno, cada recenseador tem uma área de trabalho, que no nosso conceito estatístico ele é chamado de distrito de recenseamento. Então, já não decide, mas aqueles distritos que ficam naquelas zonas mais complicadas, em vez de não dar só um agente recenseador, não está dividir em 3, 4 partes, não está põe 3, 4 alguém lá ao mesmo tempo, para não poder terminar o trabalho mais cedo. Porque é vulnerável, só sobe para a casa de uma pessoa, né? É vulnerável no contexto que não está vive de criminalidade, mas em termos metodológicos, é aquela que é definido, mesmo nos recenseamentos anteriores já foi feito assim, então naquele recenseamento ele também foi definido assim, mas já hoje tem algumas zonas onde que não tem que dividir em 3 ou 4 pedaços, assim, põe mais alguém lá para terminar mais rápido, para não passar para outra zona, para evitar problemas. E não tem um telespectador na linha, Sr. Zurique Tavares, está ligado a Santa Cruz, interior de Ilha de Santiago. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Zurique, não está a gostar de saber qual é que é a questão e também pergunta que tiver. A mim está o recenseamento de bom. E, Mário, o recenseamento que o governo sabe quando alguém que diz para Cabo Verde, depois já com política que está para acompanhar Cabo Verde. Mário, fica essencial. Quando alguém quer Cabo Verde, o governo deve ser mais que tem políticas, empregos, e saúde, educação, todas as coisas, é o recenseamento. E tem alguém que está com fundo de recenseamento, no momento que tem no ciclo eleitoral, e deve ser para eleições de presidente. Se alguém está com fulano, nunca se aceita mais, nunca se vota, nunca se fez. A cidadania da população é muito bom. Agora, assim, não estou encontrando a recenseamento é bom, e só precisa escrever o negócio. Ele assina bem a tomar isso. Se bem que foi mais recenseamento, por isso que ele assina. Então, o recenseamento é negócio. É que é bom que tudo é recência, e que não é grande, que o governo faz tanto alguém tem cada família, cada habitação mais que está, para o governo ser mais que a tua medida de traças políticas, que está com vias avaliadas. E o Sr. Zurique tem alguma pergunta para deixar ali? Não, tem alguma pergunta para deixar para a nossa convidada? Pergunta aqui. Quando se defina, que tempo que terá o resultado que a estatística para saber o maior que sai? Está bem, Sr. Zurique, não te agradecer a participação. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Zurique, pela participação. Já hoje, o Sr. Zurique já percebe muito bem o objetivo e a importância do recenseamento. A nível de divulgação de resultados, que é essa questão, sim, percebe bem. Semana hoje, na reportagem, nos recolhe informação na tablet, nos transmite resultado quase que em tempo real para o servidor de INE. Nos desenvolve um dashboard que está permitindo fazer acompanhamento de terreno e em tempo real também. Então, não tem a previsão de primeiros resultados provisórios, seja divulgado na finais de mês de julho. Provisórios. Só totais de população, e repartição por concelho e sexo. Resultados definitivos, que têm que ser publicados após limpeza de base e analisado, verificado, coerência. Nota pretende começa a divulgar a partir do mês entre agosto deste ano e março de 2022. Mais concretamente, divulgação em termos de conferências, de televisão e de seminários e de reuniões no mês de março de 2022. Está pronto, já tudo analisado? Tudo analisado, tudo publicado, tudo divulgado. Mas naquele período de agosto a março, conforme falei, no Tabata divulga aos poucos. Porque à medida que no Tabata analisa, no pretende divulga e alguns artigos. Artigos sobre educação, artigos sobre saneamento, artigos sobre condições de vida da população, artigos sobre praia, por exemplo, ou sobre São Vicente. Quando passa informações para utilizadores e população, penso que fica num compasso de espera e num período muito longo após a recolha de dados. Sr. Zurique, dizer também que algumas pessoas se confundem recenseamento geral de população com recenseamento eleitoral. Maneira que poder pessoas distanciar isso.
Isso é verdade, nós também já não reparamos a nível de INE, porque um é Instituto Nacional de Estatística, outro é CNE, Comissão Nacional de Eleição. Então, o nome é muito próximo. Nós temos feito uma campanha de sensibilização sobre isso, explicando a pessoas que recenseamento de população é contagem de população. Tudo alguém tem que ser contado, indiferente de sexo e de idade. E recenseamento eleitoral é feito para a Comissão Nacional de Eleições e ele abrange apenas pessoas de 18 anos ou mais. E na cada município é feito para CRE, que é Comissão de Recenseamento Eleitoral. Que é completamente diferente, é para maior de 18 anos, e quem quiser recensear, na verdade, toda a gente vai recensear, fazer recenseamento eleitoral e recenseamento geral de população é importantíssimo. Mas nós, recenseamento geral de população, pessoas que decidem recensear, é nós que também, na cada agregado familiar, fazer recenseamento de pessoas. E nós, agentes de terreno, que também, na cada agregado familiar, fazer recenseamento. E perguntas que está fazendo a nível de recenseamento de população é totalmente diferente de perguntas que está fazendo a nível de recenseamento eleitoral. Mas há confusão também em relação ao cadastro social único. Sim. Há confusão também em termos de cadastro social único e nós também nos vamos fazer uma campanha de sensibilização para explicar a pessoas, porque cadastro social único é câmaras municipais que está fazendo, tem um INSAB. E juntamente com o governo, com o Ministério da Família. Exatamente, juntamente com o Ministério da Família. E recenseamento de população é o Instituto Nacional de Estatística que está fazendo. Então, nós também trabalha no terreno para esclarecer a população qual é a diferença entre as duas. Porque me está a dizer isso, porque me tive a oportunidade de conversar com alguns recenseadores, né, técnicos que estão no terreno, dizer que algumas pessoas perguntavam, isto dá-te pergunta, vou-te fazer a condição que pode dar uma cesta básica, também tomar apartamento também, a maneira que é. Por isso que é necessário esclarecer pessoas que têm nada. É necessário esclarecer, ele já não tem conhecimento de que ele não tem a nossa equipa de sensibilização no terreno, está clarifica pessoas sobre a diferença de que as duas operações. E agora nós acompanhar também o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, que está a explicar que a importância de recenseamento geral da população e habitação, e ele está a falar que quando tem dados estatísticos é uma forma também de fazer um trabalho inclusivo. Só podemos garantir um país desenvolvido se conseguirmos também promover um desenvolvimento inclusivo. Já vimos que sem isto, sem a segurança total, sem a promoção da inclusão, não conseguiremos garantir um desenvolvimento que seja perene, que seja perpétuo e que seja para o bem de todos. Mas falamos da inclusão pela via da educação, pela via da saúde, particularmente ao nível dos acessos, pela via do trabalho, pela via da proteção social, mas também pela via da criação de oportunidades. A inclusão não pode ser confundida com o assistencialismo. Nós temos de ter um país marcadamente inclusivo. E para promovermos a inclusão, temos de levar em conta a pessoa humana. Porque no final do dia, o que conta são as condições que estejamos a criar para que cada um, em cada ponto de Cabo Verde, possa ter uma vida condigna e possa viver em dignidade. E para que isto aconteça, temos de saber quantos somos, onde estamos e como vivemos. Com isto quero dizer que, sem o recenseamento geral da população e habitação, dificilmente podemos ter estratégias inteligentes, estratégias racionais, bem fundamentadas cientificamente, para promovermos a inclusão social e a dignidade da pessoa humana, que são dois objetivos finais de qualquer processo de desenvolvimento. Por isso, o recenseamento geral da população e habitação é um dos mais importantes pilares do sistema estatístico nacional, não só em Cabo Verde, como em toda a parte do mundo. E com esta operação ganhamos capacidades, notoriedade, mas também aumentamos consideravelmente a disponibilidade, a pertinência e a oportunidade da informação estatística.
Hoje, tema de Sociedade Aberta é recenseamento geral de população e habitação. Já sabe, se quiser, pode entrar dúvida. Vá na nossa página no Facebook, já comentários. De que é nada, não entrar na nossa página no Facebook, que é para ler comentários, também perguntas, caso já. E também poder participar via telefone para o número habitual, que é 594 97 14, 594 97 14. Esse programa também é transmitido na rede social através do Facebook da RTC. Maria de Lourdes Lopes, enquanto coordenadora técnica de censo, não acompanha ali a vice-primeiro-ministro, onde é que ele diz que é necessário pessoas pensar no desenvolvimento inclusivo. Portanto, quem está beneficiar do recenseamento geral de população e habitação? Quem é que está beneficia com o recenseamento geral de população e habitação? É tudo a população em geral. Porque a partir de informações que nos está a recolher e que nos solicita a população mais uma vez que fornece informações corretas e, portanto, de qualidade, permite o governo traça políticas públicas. Permite, a nível descentralizado, também traça políticas públicas e políticas sociais, que beneficia toda a população em geral, nomeadamente a população mais carenciada. Permite o governo saber o número de crianças, de jovens, de idosos, população com incapacidade. E onde é que está também, né? E onde é que está também, para o governo poder fazer, tanto o governo como a nível descentralizado, toma medidas a níveis locais, medidas visando a melhoria de condições de vida da população. E também que essas informações é importante porque permite o governo ter um maior diálogo com organismos internacionais. Porque dados que não sabem recolher permite cálculo de alguns indicadores, que está permitindo a avaliação de Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que é PEDS, e cálculo de alguns indicadores a nível internacional que está a ser e sugerido a nível das Nações Unidas, satisfazendo agendas 2030 e a Agenda Africana 2063. Portanto, indicadores de forma detalhada a nível da menor divisão administrativa do país para permitir maior intervenção de governo, de ONGs e instituições que trabalham com a população de maneira em geral. E é obrigatório responder tudo pergunta? E tudo pergunta de qualquer operação estatística que a INET realiza, resposta é obrigatória. Mas e pessoas que quiserem responder? Exatamente, que é quem sabe falar. Nem tudo ali que responde e para lei e pode ter alguma implicação, mas nós nunca trabalhamos para aquele método lá, porque ele dificulta ainda mais. Não tenta utilizar não sensibilização, explica a pessoas a importância de dados e não tem e obtido satisfação da população. Já não resolve vários casos de recusa na praia e hoje minha colega se falava a mim. E não tem mais um telespectador na linha, agora é o Sr. Manuel Brito, é que está ligado à cidade da Praia. Boa tarde, Sr. Manuel. Sim, Manuel Brito. Sim, muito boa noite, Sr. Dair, e também para a senhora também. Então, primeira pergunta que me está a gostar de perguntar à senhora é porque o recenseamento é feito de 10 em 10 anos. Então, dizer assim porquê? Naquele 10 em 10 anos, o trabalho de ser mais fácil para o controle ou devia ser diminuído aquele tempo para fazer aquele trabalho para ser mais endioso. E também, porque a senhora me ouviu, a senhora disse pela em termos de segurança, de caçubode e também a instrução que a pessoa foi tomada, né? Mas não estava a senhora dizer, senhora, culpa não é de você, claro, o pessoal basta sair de uma formação, de fazer de maneiras, às vezes, não apropriadas. Não dizer você, porque mesmo aí há pessoas durante estar em inquérito, que estou tudo a máscara. Mas basta sair daquela família, esta outra máscara. Então, às vezes, a população também está a ficar do trabalho dele. E também estou a apreciar também uma senhora de Ganamita perguntando sobre, claro que eles têm identificação, eles têm crachá, chapéu e t-shirts, mas que a senhora voltar no e-mail perguntando. Não te falo sempre da categoria que a senhora diz. Às vezes também, esse recenseamento que pessoas podem fazer t-shirt e chapéu igual, vai fazer mal, que eles fazem na delegacia de saúde vestir igual e vai para casa das pessoas e da categoria. Então, não está de outra forma, não podia de outra forma também para fazer uma identificação, como pode dizer, uma identificação de ouro para não receber que estou. Claro que é grande trabalho que não pode ser feito. E também gostar daquele parte onde é que eles metem mais, falar mais da religião, porque às vezes não está a falar, estão só católico,
vezes não pode deixar outra religião para trás. Então, não gosta muito daquele parte onde é que eles metem mais a religião. Então, era aquele que as minhas preocupações, minhas perguntas, e muito obrigado. Também nós te agradecer a participação, Manuel Brito, que liga-nos da cidade da Praia. Não te pedi então respostas para perguntas. Boa tarde, sou Manuel Brito, obrigado pela intervenção. Acho que ele põe 3 questões, sem perceber direito. Sim. Primeira questão é por que o recenseamento é realizado de 10 em 10 anos. Tanto como eu tinha falado anteriormente, não está a seguir recomendações das Nações Unidas, que te recomenda para todo o país do mundo realizar em 10 anos. Por quê? De concreto, porque como ele é feito a nível nacional, ele é uma operação muito custoso em termos financeiros e custoso porque envolve uma grande parte de capital humano. Então nunca pode fazer em menos tempo. E aquela questão de segurança? Outra questão que o senhor põe é a questão da utilização de máscaras para agentes recenseador. Bom, no talento que houve aquela questão ali que põe, porque foi aquela instrução que foi dada na formação. Tudo a gente recenseador sabe, mas durante o processo de recolha de dados, quer você está dentro de casa de agregado, está fazendo entrevista, quer você está na rua, e você tem que utilizar máscara. Mas infelizmente, se eu tenho falar um bocadinho, nem tudo a gente que cumpre de forma rigorosa as instruções que está dado. Então agradeço pela informação, porque no trabalho e reforça mais uma vez a nível do Conselho de Santa Cruz, acho que o senhor é de Santa Cruz. Ele é de cidade, Manuel Brito é da cidade da Praia. Okay. Anterior que era de Santa Cruz. Reforça mais uma vez a nível de todo o Conselho do país normas e medidas de segurança contra a Covid para todos os agentes. Porque não tem que repetir para que realmente pessoas sentem seguro para poder receber nos agentes e para dar informação de qualidade. Outra questão de segurança, ainda percebi muito bem. De segurança, por exemplo, que já pode que usasse pessoas que podem fazer que espolhe igual e depois para utilizar que é para dar caso bode para roubar a casa de cada um. E é um bocadinho delicado. Nós não temos que identificar nos agentes no terreno e nós maneira de identificar-se é trajar-se de maneira e que espolho e não leva um tempão para nos escolher que escorre, precisamente para nunca ser confundido no terreno, e nem com cores de partidos políticos, nem com cores de letra ou finanças ou qualquer outra instituição que também usa indumentária. Probabilidade de pessoas vão reproduzir igual existe, nunca pode falar nesse momento se ele é alto ou se ele é baixo. Infelizmente, pode ocorrer, mas nós a gente tem que acrachar, que também nunca está falando que pode ser falsificado. Mas não acha que aquele crachá também permite um bocadinho de diferença entre falsificação. Tudo é possível no terreno. Não está ciente, se acontece, não está hoje as medidas que não está toma no momento oportuno. E já não tem mais um telespectador na linha, agora é um telespectadora, Luísa Moraes, Cidade da Praia. Boa tarde. Boa tarde, senhor jornalista. Muito boa tarde, não está a gostar de saber qual é que é a questão e também se tiver algum comentário. São mais comentários do que perguntas. Primeiramente, para dizer que, de facto, já me foi contactado nessa operação de recenseamento e, bom, me quis estranhar um pouco queixas de falta de participação de cidadãos cabo-verdianos, porque, na realidade, a importância de um recenseamento a nível nacional é enorme. Agora, o que apareceu-me que naqueles diferentes instrumentos de sensibilização que têm sido utilizados, seja para a rádio, seja para a televisão, talvez o que está a faltar é, com perdão da expressão, não descascar melhor o que é utilidade. A hora que nós falar de políticas públicas, quer a nível central, quer a nível local, talvez fosse mais pedagógico se não acompanhasse de exemplos práticos, concretos, a nível, por exemplo, de abastecimento de água. Tanto pessoa que já tem acesso direto à água canalizada, tanto é que tem, onde é que está, acesso à eletricidade, mesma coisa, acesso à internet. Ou seja, como a senhora coordenadora há bocado referi, um país chamado Cabo Verde que tem que aceder muitas vezes
mecanismos de financiamento a nível internacional, ele tem que ter uma forma credível, da hora que ele vai pedir um empréstimo, seja pouco for, de ter estatísticas credíveis para mostrar que este financiamento efetivamente podem resolver problemas X, Y e dizer que foi detectado a nível de um recenseamento. Por exemplo, a hora que INE vai fazer seja análise a nível de distribuição de população por classes etárias, INE tem uma forma de projetar população. Portanto, se nesse momento não tiver 100 crianças que têm 5 anos, ele está a fazer essas contas que mas ali a X anos tem que estar no liceu, tanto liceu que tem que ser necessário naquela altura para dar cobertura ao ensino. E, portanto, esse tipo de raciocínio é feito para todas aquelas dimensões de vida social, seja a nível de saúde, que tipo de doenças é que está a prevalecer mais nesse momento. E, por exemplo, acabado de fazer 60 anos, já assim, automaticamente me senti que em determinadas categorias de pergunta, em termos de mobilidade, em termos de visão, se vou andar com mulher, ou seja, tudo questões que te ajudar de facto a planificar a vida económica e social de um país. Nós agradecemos então a participação da senhora, portanto, Luísa Moraes. Obrigada, Sr. Muito obrigado. Algum comentário do que dizer a telespectadora? Não te agradeço a participação da senhora Luísa, para sugestões dadas a nível da melhoria da nossa campanha de sensibilização. Não te registro ali. E nós, a equipa de sensibilização, também está online a assistir o programa em direto. Portanto, não estava a discutir, modo que e outro tipo de mensagem que a partir de agora também não pode passar de forma mais detalhada para melhor compreensão da população, de importância de dados que se te presta, com o objetivo de não obter maior colaboração e participação e diminuir ao máximo o número de casos de recurso. Turistas que ali na Cabo Verde também estão a passar por recenseamento? Tudo turistas que passam a noite de 15 para 16 de junho na Cabo Verde, que é nos momentos censitários, esse tem que ser recenseado. Se você vive ali na Cabo Verde para menos de 6 meses e se tem intenção de continuar ali a ser recenseado como visitas, mas se você passa a noite de 15 para 16 de junho ali e se tem intenção de continuar para 6 meses ou mais a ser recenseado como residente, mas tudo pessoa está a ser recenseado. E agora também nós teria a participação da Presidente da República e Bispo Dom Hildo Fortes e os dois juntos a fazer um apelo à participação do recenseamento geral de população e habitação. Para fazer um apelo a todos os cabo-verdianos, a todos os cidadãos, para que colaborem com os inquiridores do Instituto Nacional de Estatística, que irão levar a cabo um trabalho, uma tarefa fundamental para Cabo Verde, que é saber quantos somos e como é que nós estamos. No fundo, o censo da população e de habitação é para saber nós aqui no arquipélago quantos é que somos e como é que estamos. Isso é naturalmente fundamental a todos os títulos. Em vez de nós estarmos a falar de percepções, nós dizemos muitas vezes somos 500 mil, outros dizem que somos 550 mil, outros somos 530 mil. Depois desta operação, nós passamos a saber exatamente quantos cabo-verdianos somos nas ilhas. Fazemos um apelo por parte da Diocese aos nossos fiéis para fazerem um bom acolhimento das pessoas que vão estar no terreno, colhendo os dados necessários. Sabemos que a época não é fácil, porque nós estamos em pandemia e as pessoas têm, obviamente, reticência, algum receio de quem vai entrar em sua casa, desde que se observe os cuidados que são precisos. E também há pessoas que às vezes, pessoas simples,
Se a Igreja tem uma palavra, pode tornar as pessoas mais no ambiente rural, por exemplo, onde se o padre diz uma coisa do altar abaixo ou comunica, as pessoas ficam mais abertas a poderem, talvez, colaborar neste recenseamento que achamos que é de extrema importância. E a Igreja também tem interesse nisso, porque nós estamos na sociedade. Portanto, a nossa Igreja existe no meio das cidades e estes dados que se colhem de 10 em 10 anos também nos permitem depois também fazermos uma análise da nossa própria gente. Um exemplo tão simples. Precisamos de criar uma paróquia nova, imaginar. É preciso saber quantas pessoas estão neste bairro, quantas pessoas estão naquele bairro, qual é a cidade, a sua dimensão. E, portanto, é muito importante para todas as razões. A própria ONU, como nós sabemos, portanto, faz questão de salientar a importância deste recenseamento, mas é para todos nós. A própria Igreja também sai a ganhar, havendo um bom recenseamento, e é neste sentido que a Igreja interpela os seus fiéis, aqueles que nos estão a acompanhar, para não terem medo e para colaborarem cabalmente, eficazmente, para que tenha bom sucesso este recenseamento global. Hoje não dito falar sobre o recenseamento geral da população e habitação. Não acompanha agora o Bispo de Diocese de Mindelo, do Ilha de Fortes, anteriormente Presidente da República, a fazer apelo à participação de pessoas. Este tipo de apelo é importante, este dá pessoas a aderir a esse recenseamento? Esse tipo de apelo é importantíssimo. É importantíssimo porque te ajuda muito e colaboração da população. Por isso que nos solicita e sou Presidente da República que é para fazer aquele apelo à população, e também nos solicita e instituições religiosas, não só a Igreja Católica, mas também outras instituições religiosas que fazem tudo uma campanha de sensibilização junto de população no sentido de aderir a essa grande operação estatística a nível nacional. E não tem mais um telespectador na linha, agora a senhora Severiana Titachma Veiga, da cidade da Praia. Boa tarde. Boa tarde. Não está a gostar de saber qual é que é o comentário e também perguntas, se tiver. Perguntas que tem uma pergunta sobre o que não podia, que não está a falar sobre nosso Presidente da República. Como? Na estatística? Na censo? Mas para falar sobre o Presidente da República, maneira, para não poder entender. Nós não tem no caso de ter um bom Presidente da República, não está à espera também o outro que só tem entre ali, mas tem que ser um bom Presidente. Não está a pergunta sobre isso. Sim, senhora Safariana, talvez que ele sempre um outro momento, né? No mês de outubro tem eleições, as pessoas podem ter essa oportunidade de participar. Mas queria assim, não te falar sobre o recenseamento geral de população e habitação. Que censo é que está acontecendo? Não fazer aquela isso, exato. Hoje nós não fazemos mesmo recenseamento também sobre isso. E qual é que é a dúvida então? Como? Qual é que é a dúvida? E minha dúvida é que não faz um recenseamento já tem um determinado tempo e determinado dia se não tinha recenseamento que não fazer, junto com o DOL, já não vai fazer, já não fazer Pronto, já tem algumas informações sobre isso. Agora, outra pergunta, como só está falando e não quero saber, mora que só funciona. Tá bem, então não te agradecer, não entender mais ou menos, não te esperar que nos convidada também já perceber mais ou menos, não também esclarecer ali questionamento da senhora Severiana da cidade da Praia. Sobre a habitação e não fazer sobre habilitação. Sim. Tive então um agente na casa que fazia todas as perguntas ali, não é Vera? Algumas informações, junto com ela, junto com ele. Tá bem, não te agradecer a participação. Obrigado. Hein? Tá bem. Para aquele que me perceber, só te quero dizer que já recebi um técnico na casa. E acho que, para aquele que me entender, pois só de rota também, nunca saber se nós convidados a perceber a melhor daqui a mim, que os dados de SING, informações, é para quem? Acho que, pelo que me perceber também, como está tentado deduzir, ele deve ter alguma dificuldade se os dados devem ser utilizados de outras formas ou individualmente.
Bom, para aquele que me percebe da reportagem, logo no início acho que nos convidadas a fazer uma confusão. Sim, logo no início. Sim. Entre recenseamento eleitoral e recenseamento de população. Mas depois agora dizer que ela recebeu. Final da entrevista de senhora que muito percebe. Que ele falar de recenseamento, que ele tive pessoas nas suas casas, perguntar sobre a habilitação, e isso tem no recenseamento geral de população e habitação. Sim, nós recenseamento é geral de população e habitação. Nós recenseamos tudo habitação, tudo alojamentos e tudo população. Agora, pergunta de concreto, quem que muito percebe sobre o quê? Ele fica com dúvida, por exemplo, que os dados vão ser utilizados de maneira? Ok. Que os dados estavam utilizados apenas para fins estatísticos, se não falei. Dados individuais que estão a ser publicados em lugar nenhum? De maneira nenhuma. Nunca o Instituto Nacional de Estatística que publica dados individuais. Dados é publicado a nível de conselhos, a nível de freguesias, a nível de zonas, a nível de lugares. Nunca te publica dados individuais. Fora de questão. Na Facebook da Sociedade Aberta, tem um telespectador, portanto, que é Lídia Pereira. Ele te perguntar em relação, por exemplo, se as pessoas têm mais do que uma máscara, se trocou de máscara, que agentes. Como se me falava, no princípio, toda a equipa que está no terreno recebe um kit Covid. E naquele kit Covid, para além de álcool gel, de lixível, de borrifador, também eles recebem máscaras de pano que eles utilizam durante o processo de recenseamento. No teu telespectadora também ali, que é Sãozinha Soares, está a dizer para quando é que a gente tem recenseamento geral da população e habitação feito na plataforma online, em vez de ter pessoas que bater na porta de cada um. Ok. E que ele era a nossa aspiração para esse recenseamento ali, mas aquela que depende disso ali, né? Depende também do desenvolvimento geral do país. Não sabemos não ter ainda um camada de população que nem tem acesso à eletricidade, modo que essa vai responder na plataforma online. E também para responder na plataforma online, e tem que montar tudo uma outra estrutura diferente de estrutura montada, porque não tem que ter meios de explicar pessoas. E perguntas, objetivo, importância, maneira de responder. Portanto, ainda nesse momento, ele nunca tem uma data para não falar se é próximo recenseamento, se de a 20 anos. Um outro telespectador te perguntar, mas pronto, já tinha respondido, mas mesmo assim não tenho que fazer essa pergunta. José Andrade te dizer, quando é que não está a saber, quando é que não é na Cabo Verde? Ok, se eu tinha respondido inicialmente, não está divulga primeiro os resultados preliminares na finais de julho, resultados provisórios, ok? Que é apenas contagem de população por sexo em cada concelho, e resultados definitivos estava a decorrer entre meses de agosto a março de 2022, à medida que no Tabata analisa e dados recolhidos. É possível observar nesse momento de sim para saber tanto em termos daquela percentagem, tanto é que já foi feito recenseamento? É possível, porque se me falava um bocadinho, no fazer um dashboard, que está permitindo fazer acompanhamento de recolha de dados e online e saber resultados em tempo recorde. Às 16h50, antes de vir para o estúdio, nós estava com 220.059 população recenseada. Para você, acredito que deve estar muito mais, porque normalmente a partir de 5 horas nós agentes começam a transmitir, então tem um pico muito alto de transmissão de dados. Então acredita, mas para você está um bocadinho a mais de que 220.059, que é a informação que verifica na SAR, que é aquele sistema de acompanhamento que não faz online, antes mesmo para estúdio. E até que hora que está a ficar na rua? Bom, horário de recolha de dados depende de concelho e de zona também. Tem zonas onde não há pessoas na casa durante período de manhã ou de tarde, que tem problemas de achar pessoas na casa para dar resposta. Então, naquelas zonas, não começa o recenseamento 8h30, não acaba volta de 5 horas, 6 horas, dependendo. Mas não tem zonas, sobretudo nas grandes capitais, Praia, Mindelo, São Filipe e outras grandes capitais, onde não tem, nesse momento, de dificuldade de encontrar pessoas em casa. Então, não tem que invertir horário de recolha. Nós, a gente também para terreno, a partir de 2 horas ou 3 horas, para poder prolongar até 8, 9 horas de noite, para não poder apanhar as pessoas na casa. E também não fazer uma grande intensificação no final de semana, sábado e domingo, no dia full time, para não poder hoje assim não te recupera e o máximo de pessoas que não tinham dificuldade em encontrar em casa. E, portanto, recenseamento debate dia 30?
que tem conto prolongamento. O recenseamento está até dia 30 e prolongamento ainda nunca pode falar dele. Nosso objetivo é até dia 30 e a partir de, ao que está aproxima de data de dia 30, não está hoje a mora se tem prolongamento ou se tem prolongamento. Mas, por questões estatísticas, mesmo que venham ou que tem prolongamento, é que na do Conselho e é capaz de ter o número de dias, que ele ainda nesse momento ainda nunca pode definir de concreto. Não se analisa, até porque nós já não temos distritos de recenseamento que já se acaba já. Uhum. Então, nota agradecer a participação ali no programa Sociedade Aberta e nota, mais uma vez, obrigado por ter deslocado, que é para bem Estado de Lima nós, que é para explicar esse recenseamento geral da população. Obrigado nós pela oportunidade de esclarecer a população sobre o objetivo e importância das importantes operações estatísticas que nos realiza. E hoje aqui no programa falamos do recenseamento geral da população e habitação. Já sabe, pode rever este programa e outros na plataforma digital, é só procurar RTC e também na página de Facebook da Sociedade Aberta. Voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira, às 6 da tarde. Vamos observar para a questão das férias escolares em tempo de pandemia e que criatividade que as pessoas vão ter que colocar nas férias escolares. Este ano letivo já está quase a terminar. Termina já na próxima sexta-feira, em termos de aulas presenciais. As aulas terminam na próxima sexta-feira e na quinta vamos estar aqui a dar dicas com especialistas em estúdio. Fique bem, tenha muita saúde e até a próxima quinta-feira, às 6 da tarde.